A sala do tribunal estava mergulhada em um silêncio total. O martelo do juiz ecoou pesado, anunciando a sentença que destruiu a vida de Ricardo Silva, um policial honrado com 15 anos de serviço. Sentado e algemado, Ricardo olhava para o chão, mesmo com suas constantes declarações de inocência. O júri, no entanto, decidiu contra ele, e a prova, que ele acreditava ter sido plantada, foi suficiente para mandá-lo à prisão. O peso da sentença não era o mais insuportável. Era o fato de que ele teria que se separar de Thor, seu leal parceiro K9. Thor, um pastor alemão, estava sentado perto do fundo da sala, com os olhos fixos em Ricardo. Ele não era apenas um parceiro de trabalho, mas o companheiro constante de Ricardo em situações extremas. Agora, no pior momento de sua vida, a ideia de nunca mais ver Thor era insuportável. Quando o juiz se levantou, Ricardo, com a voz embargada, pediu permissão para se despedir de Thor. O tribunal murmurou surpreso, e o juiz, após um longo olhar, cedeu. 3 minutos, disse ele. Assim que foi liberado, Thor correu até Ricardo, batendo suas garras no chão com força. Ricardo se ajoelhou e abraçou o cão, dizendo entre lágrimas: "Desculpe, amigo, eu te decepcionei. Eu não estarei mais aqui." Thor lambeu seu rosto, mas logo algo mudou. O cão ficou rígido. Seu nariz começou a farejar freneticamente a jaqueta de Ricardo. Ele puxou o tecido, latindo intensamente, interrompendo o silêncio do tribunal. Todos olharam surpresos. O juiz, franzindo a testa, questionou o que estava acontecendo. Um oficial se aproximou cautelosamente e verificou a jaqueta. A tensão se intensificou, até que, com um som metálico, um dispositivo de gravação caiu no chão. O rosto do promotor ficou pálido. Ele tentou minimizar a situação, mas os latidos de Thor não pararam. A verdade estava ali, no gravador. Ricardo, com o coração acelerado, viu esperança pela primeira vez. O que ele temia poderia ser a prova de sua inocência. O tribunal ficou em silêncio atônito. O juiz ordenou que o dispositivo fosse verificado. O oficial hesitou, mas pegou o gravador e o mostrou à sala. O promotor, suando, tentou descreditar a prova. Porém, quando o gravador foi ligado, uma voz clara e ameaçadora foi ouvida. "É só plantar a prova. O histórico limpo do Silva faz dele o alvo perfeito." Ricardo reconheceu a voz de seu antigo superior, capitão Raul Nunes. O tribunal explodiu em gritos. O juiz, imperturbável, ordenou a reabertura do caso. Thor, ao lado de Ricardo, soltou um rosnado baixo, como se expressasse sua fúria silenciosa. Com o gravador agora como prova, o juiz afirmou: "Este julgamento não acabou." Ricardo sentiu uma faísca de esperança. Embora estivesse sendo levado de volta à cela, ele sabia que a injustiça começaria a ser corrigida. Thor o observava com lealdade inabalável. No silêncio da cela, Ricardo refletia sobre o que acabara de acontecer. Ele estava mais perto de encontrar a verdade e, com isso, sua redenção. Ricardo sentia seus punhos cerrados e sua mandíbula tensa enquanto tentava processar a traição que estava sendo revelada. Como podia algo assim acontecer? Até onde isso iria? No escritório do juiz, a tensão era palpável. Ele estava sentado à sua mesa, ouvindo a gravação em um dispositivo seguro. As vozes eram inconfundíveis. O tom autoritário do capitão Nunes, combinado com a de outra pessoa que Ricardo não reconhecia, revelava uma conspiração cuidadosamente planejada. O juiz apertou os olhos e pressionou um botão em seu interfone. "Chame o capitão Nunes ao meu gabinete imediatamente", ordenou secamente. Fora do tribunal, Nunes aguardava, acreditando que o plano para a condenação de Ricardo estava indo conforme o esperado. No entanto,
Quando o oficial se aproximou para entregá-lo à convocação repentina do juiz, Nunes demonstrou um leve desconforto. Ajustou sua gravata, levantou-se e seguiu o oficial pelo corredor. No gabinete do juiz, Nunes entrou com um aceno educado, mas com os ombros tensos. "Me chamou, Excelência?" Zrenia perguntou, sua voz firme, embora seus olhos ficassem nervosos ao fixarem-se no gravador sobre a mesa. "Sim", respondeu o juiz inclinando-se ligeiramente. "Gostaria de explicar isso?" Zrenia perguntou, tocando o gravador com o dedo. Nunes vacilou por um momento, mas logo tentou disfarçar com um tom de confusão. "Não entendo o que o senhor quer dizer, Excelência", disse ele. O juiz apertou o botão de play novamente e a gravação preencheu a sala com palavras condenatórias. O rosto de Nunes empalideceu, mas ele rapidamente se recompôs. "Isso é um absurdo", disse Nunes, tentando rir. "Isso pode ser qualquer um? O senhor não pode acreditar nisso." "Eu não acredito", interrompeu o juiz com a voz firme e cortante. "Eu ajo com base em provas, e isso", ele apontou para o gravador, "é a evidência de um crime, na verdade, de vários crimes." Antes que Nunes pudesse reagir, 2 oficiais de justiça entraram na sala. O pânico se refletiu nos olhos de Nunes enquanto ele questionava, com a voz elevada: "O que vocês estão fazendo?" "Você está sendo detido para interrogatório", respondeu o juiz com firmeza. "Até que cheguemos ao fundo disso, você é suspeito de obstrução de justiça e falsificação de provas." Enquanto Nunes era escoltado para fora da sala, o juiz se reclinou na cadeira, respirando profundamente. A rede de corrupção estava desmoronando rapidamente e a história de Ricardo Silva estava longe de terminar. A descoberta da gravação causou um turbilhão no departamento, enquanto Nunes era levado sob custódia. Sussurros sobre corrupção se espalhavam rapidamente entre os policiais. Enquanto isso, Ricardo permanecia em sua cela, sem saber da tempestade que se formava ao seu redor. Seus pensamentos estavam focados em Thor, o leal K9, que havia descoberto o dispositivo. Ricardo não conseguia deixar de se perguntar se Thor poderia encontrar mais pistas, mais evidências escondidas. Thor foi levado para a unidade K9 para uma avaliação. A oficial Sara Martins, uma das colegas mais próximas de Ricardo, se ofereceu para cuidar do cão até que o caso fosse resolvido. Thor parecia inquieto, caminhando de um lado para o outro no canil e soltando latidos agudos que ecoavam pelo prédio silencioso. "Ele sabe que algo está errado", murmurou Sara, observando-o de fora do canil. Ela se agachou, olhando nos olhos de Thor. "Não se preocupe, amigo. Vamos descobrir o que está acontecendo." Quando Sara se levantou, percebeu que o nariz de Thor estava pressionado contra o portão do canil, cheirando sua jaqueta atentamente. O estômago de Sara se apertou. "Será que isso tem a ver com o caso de Ricardo?" "Logramos ela", pensou, hesitando antes de abrir a porta. "Tudo bem, garoto", disse ela, pegando a coleira de Thor. "Vamos ver o que você está tentando nos mostrar." Sara levou Thor até o depósito do departamento, onde o cão imediatamente começou a farejar e bater na parte inferior de um compartimento. O coração de Sara disparou quando ela destrancou a porta. Lá, sob alguns uniformes dobrados, havia um pequeno envelope sem identificação. Suas mãos tremiam ao abri-lo. Dentro, havia fotos granuladas e condenatórias, mostrando claramente o capitão Nunes encontrando-se com um criminoso conhecido. Um documento guardado atrás das fotos descrevia transações que implicavam Nunes em um esquema de suborno relacionado ao caso que havia levado à prisão de Ricardo. Sara olhou para as evidências, o peso da revelação apertando seu peito. "Thor",
Ela sussurrou, sua voz embargada. Você acabou de encontrar a prova definitiva. Compreendendo a gravidade do que tinha nas mãos, Sara imediatamente contatou o gabinete do juiz. Em 1 hora, as provas estavam em suas mãos. A combinação das fotos, documentos e a gravação de Thor mostravam claramente a culpa de Nunes. Mas Sara sabia que a história não terminaria ali. Se Nunes tivesse orquestrado essa armação, ele provavelmente não estava sozinho. Thor sentou-se ao lado de Sara, sua presença constante oferecendo-lhe apoio enquanto sua mente se acelerava. Ricardo estava certo, ela murmurou, coçando as orelhas de Thor. Você é realmente o melhor parceiro que alguém poderia ter. Sara estava na sala de provas, com as fotos incriminatórias espalhadas sobre a mesa à sua frente. O peso do que ela havia descoberto a pressionava. O capitão Nunes não era apenas um policial corrupto. Ele fazia parte de algo muito maior. Os documentos que Thor ajudou a encontrar mostravam conexões com outros funcionários de alto escalão, pagamentos não explicados e um rastro de manipulação que se estendia além do caso de Ricardo. Ela olhou para Thor, que estava alerta ao seu lado, seus olhos penetrantes parecendo captar seu desconforto. Isso não é só sobre o Ricardo, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Isso vai muito mais fundo. Percebendo a seriedade da situação, Sara imediatamente ligou para o juiz. Em breve, as provas que ela havia encontrado estariam em suas mãos, e o futuro do caso estava prestes a mudar. O juiz olhou novamente para os documentos e fotos, sua expressão se escurecendo. Isso é maior do que eu imaginava, ele admitiu, a voz carregada de peso. Se esses documentos forem verdadeiros, Ricardo Silva não é apenas inocente. Ele é vítima de uma conspiração em todo o departamento. O juiz ordenou imediatamente uma audiência de emergência. A notícia da reabertura do caso se espalhou rapidamente pelo distrito, causando uma onda de choque. Nos corredores, os policiais sussurravam, e as tensões aumentavam à medida que as suspeitas cresciam. Muitos dos policiais que haviam testemunhado contra Ricardo começaram a se sentir inquietos, conscientes de que seu envolvimento agora estava em risco de ser investigado. Na cela, Ricardo foi chamado de maneira inesperada. Ele foi confrontado com uma investigação antiga sobre crime organizado que havia sido arquivada há anos. Os documentos estavam amarelados pelo tempo e Ricardo mal podia acreditar no que via enquanto folheava as páginas. É disso que eles precisavam, ele disse, apontando para um nome que aparecia repetidamente nos registros. Este pode ser o elo perdido. Sara, com os olhos arregalados em compreensão, respondeu rapidamente. Sim. O coração de Ricardo disparou ao conectar os pontos entre essa antiga investigação e a corrupção atual dentro do departamento. Eles finalmente tinham o que precisavam para derrubar toda a rede. Thor, bom garoto, ele elogiou, bagunçando o pelo do cão, e o clima na sala mudou de incerteza para um otimismo cauteloso. Isso tudo mudava tudo, mas todos sabiam dos riscos. Avançar mais colocaria todos em perigo, especialmente diante das figuras poderosas contra as quais estavam lutando. Precisamos agir com cautela, Ricardo alertou, sua mente cheia de estratégias. Se divulgarmos isso agora, podemos alertá-los. Sara assentiu, sua expressão séria. Devemos analisar esses arquivos com cuidado e ver quais conexões conseguimos fazer antes de chamar a atenção. Enquanto vasculhavam os antigos arquivos, ficou claro que estavam diante de uma mina de ouro de provas. Cada nome, cada detalhe, parecia uma peça de um quebra-cabeça maior, um quadro de um sistema corrupto disposto a fazer qualquer coisa para se proteger. A determinação de Ricardo se solidificou.
Não se tratava mais apenas de sua liberdade, mas de justiça para todos aqueles que haviam sido prejudicados. Ele olhou para Thor, cuja presença constante era um lembrete do bem que ainda restava no mundo. Juntos, eles iriam lutar para expor a verdade, não importando o custo. Anos atrás, uma operação antidrogas, supostamente, resultou em uma onda de prisões. Mas, enquanto Ricardo folheava os documentos, notou várias inconsistências. Nomes apagados, algumas seções dos relatórios excluídas. Isso não faz sentido, Ricardo murmurou. Esses não são registros padrão. Alguém alterou esses arquivos. Sarah se inclinou sobre o ombro dele. Olha isso, ela disse apontando para uma nota manuscrita no fundo de um relatório. Era uma assinatura do capitão Nunes. A operação antidrogas parecia ter sido a capa perfeita, mas os documentos sugeriam que, na realidade, a operação tinha sido uma cortina de fumaça para eliminar rivais no tráfico de drogas, enquanto protegia certos criminosos que estavam subornando o departamento. Ricardo cerrou os punhos, sentindo a raiva crescer. Eles estavam jogando dos dois lados, disse ele, a indignação evidente na voz. Arruinaram a vida de bons policiais para fazer isso. Enquanto continuavam a analisar os arquivos, o celular de Ricardo tocou. Era uma mensagem de um número anônimo. Vocês estão cavando muito fundo. Parem ou vão se arrepender. Ricardo olhou para a tela por um longo momento antes de mostrar a mensagem para Sarah. Ela olhou para ele, seu rosto pálido, mas determinado. Eles estão com medo, disse ela. Isso significa que estamos chegando perto. Ricardo olhou para Thor, que estava sentado calmamente ao seu lado, como se estivesse pronto para o que viesse a seguir. Deixe que venham, disse ele. Não vamos parar agora. Ricardo olhou para a mensagem novamente. Vocês estão cavando muito fundo. Parem ou vão se arrepender. A mensagem o fez sentir um arrepio. Não era apenas um aviso vago, era uma ameaça direta. Ele mostrou a Sarah, que se inclinou sobre a mesa com a expressão sombria. Isso não é aleatório, disse ela em voz baixa. Eles sabem exatamente no que estamos trabalhando. Eles estão nos observando. Suas palavras pairavam no ar e o peso da situação começou a se impor. Enquanto o resto da equipe se retirava para a noite, Ricardo e Sarah permaneceram atrás, determinados a descobrir a peça que faltava no quebra-cabeça. Thor estava deitado aos pés de Ricardo, suas orelhas contraindo-se ocasionalmente enquanto ele descansava. Estamos perto, mas ainda falta a chave, disse Sarah, analisando os arquivos. Ela apontou para um documento que Ricardo não havia notado antes. Olha isso! Todos os grandes subornos e relatórios apagados se conectam a um nome, RF. São eles que estão puxando as cordas. Os olhos de Ricardo se estreitaram ao ver as iniciais. RF, ele murmurou. Eles se mantiveram escondidos por tanto tempo, mas se os encontrarmos, toda essa operação desmorona. De repente, Thor se levantou, seu corpo tenso, as orelhas em alerta. Ele soltou um rosnado baixo. Ricardo olhou para o cão, alarmado. — O que foi, garoto? Ele perguntou. Mas antes que Sarah pudesse responder, as luzes da sala de conferências começaram a piscar e se apagaram completamente. A sala foi mergulhada na escuridão. Sarah congelou, sua mão indo automaticamente para sua arma. — Isso não é uma queda de energia, ela disse com a voz baixa e firme. O som de vidro quebrando interrompeu o silêncio, seguido pelo inconfundível baque de passos do lado de fora da porta. O coração de Ricardo disparou enquanto a adrenalina invadia seu corpo. Ele fez sinal para Sarah se esconder. — Não estamos sozinhos, ele sussurrou. Thor se agachou, seu rosnado mais profundo,
os olhos atentos fixos na porta. Quem quer que tivesse enviado a mensagem não estava blefando. Eles vieram para impedir a investigação. Os passos ficaram mais altos, se aproximando. Ricardo segurou sua arma com força, a mente correndo pelas possibilidades. "Fique perto, Thor", ele sussurrou. Sarah trocou olhares com ele, sua expressão resoluta. "Aconteça o que acontecer, não vamos recuar." "Que está acontecendo?" perguntou ela. "Não vamos deixá-los vencer." Enquanto a porta se abria, Thor saltou à frente, seus instintos aguçados e prontos. Ricardo ajustou sua mira, preparado para o que quer que estivesse prestes a atravessar aquela entrada. Eles estavam sob ataque e a luta pela verdade havia se tornado letal. A porta se abriu e, em um instante, o caos irrompeu. Uma figura sombria entrou na sala com a arma em punho. Antes que pudessem reagir, Thor avançou com uma velocidade impressionante, mordendo o braço do invasor. O homem soltou um grito gutural e deixou a arma cair enquanto tentava se livrar do cachorro. Ricardo não hesitou. Ele chutou a arma para longe e apontou sua própria arma para a segunda figura, que agora corria pela porta. "Não se mova!" gritou Ricardo, sua voz cortando o tumulto. O segundo invasor parou, com as mãos levantadas, mas sua postura revelava que esperavam uma oportunidade para atacar. Atrás dele, Sarah estava escondida, pedindo reforços pelo rádio, sua voz firme e urgente. Thor segurava o primeiro homem com firmeza, rosnando baixo, enquanto o invasor lutava. "Mande-o sair!" gritou o homem em pânico. Ricardo avançou, sua arma firme. "Mandem-no sair primeiro." Ele gesticulou para os outros do lado de fora. Podia ouvir passos pesados ecoando no corredor. Quem quer que fossem essas pessoas, não estavam ali para negociar. O homem não respondeu, mas antes que Ricardo pudesse pressioná-lo mais, um som ensurdecedor preencheu o ar. Latas de gás lacrimogêneo foram lançadas na sala. Uma fumaça densa começou a se espalhar, irritando olhos e gargantas. "Estamos sem tempo!" gritou Sarah, pegando os arquivos em que estavam trabalhando. "Precisamos agir!" Ricardo assobiou agudamente e Thor imediatamente soltou o aperto no braço do homem, recuando para o lado de Ricardo. A equipe se moveu rapidamente, agachando-se para evitar o gás, enquanto se dirigiam à saída de emergência nos fundos da sala. Tiros ecoaram atrás deles, balas ricocheteando nas paredes e móveis. Ricardo sentia seu coração disparar enquanto cobria Sarah e Thor, atirando de volta para atrasar os perseguidores. Ao saírem pela saída, encontraram um beco escuro atrás do prédio. Sarah segurava os arquivos contra o peito, ofegante. "Não podemos voltar ao distrito", disse ela entre respirações. "Eles comprometeram tudo, estarão nos esperando." Ele assentiu, sua mente acelerada. Quem quer que fossem aqueles indivíduos, estavam jogando pesado. No entanto, ao olhar para Thor ao seu lado, ofegante, mas imperturbável, Ricardo sentiu uma onda de determinação. "Então vamos resolver isso em nossos termos", disse ele. "Não estamos mais fugindo." A casa segura estava estranhamente silenciosa. Ricardo, Sarah e Thor haviam encontrado refúgio lá após escaparem por pouco do ataque no distrito. A pequena cabana escondida nas profundezas da floresta era seu último abrigo. Espalhados sobre a mesa de madeira à sua frente estavam os arquivos que Sarah conseguira salvar. Eles continham tudo o que precisavam para expor a rede criminosa, registros de transações, nomes e ligações com RF, a figura sombria que havia orquestrado tudo. Sarah folheou os documentos com os dedos trêmulos. "É isso", disse ela. "Se conseguirmos levar isso à imprensa ou aos investigadores federais, eles não poderão encobrir nada. Toda a operação vai desmoronar." Ricardo assentiu, mas seus olhos permaneciam fixos na janela,
observando a linha das árvores. Ele sabia que ainda não havia terminado. Quem os atacara não pararia até silenciá-los. De repente, as orelhas de Thor se levantaram e ele soltou um rosnado baixo, seu corpo tenso. Ricardo congelou e instintivamente alcançou sua arma. Eles nos encontraram, sussurrou ele. Sara olhou para cima, seu rosto pálido, mas determinado. Como fomos tão descuidados? Ricardo balançou a cabeça. Não importa, eles estão aqui. O primeiro tiro rompeu o silêncio ao atravessar a janela da cabana. Vidros estilhaçaram-se pela sala quando Ricardo empurrou Sara atrás da mesa para protegê-la. Thor latiu furiosamente ao lado de Ricardo, enquanto mais tiros eram disparados pelos atacantes. Ricardo respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Fique abaixada, disse ele a Sara. Thor e eu vamos detê-los. Ele e Thor se moveram em perfeita sincronia quando os atacantes arrombaram a porta da frente. Ricardo atirou derrubando um dos invasores enquanto Thor avançava sobre outro com suas poderosas mandíbulas. Os atacantes continuavam vindo. Sara rastejou em direção aos arquivos mais importantes e os colocou em uma bolsa. Ricardo! Ela gritou por cima dos tiros. Precisamos tirar isso daqui agora! Ele assentiu com um semblante sombrio. Vá! Thor e eu vamos cobri-la. Sara hesitou por um momento antes de sair pela porta dos fundos e desaparecer na escuridão com as provas em mãos. Ricardo e Thor mantiveram suas posições, repelindo os atacantes com toda a força que tinham, até que o último invasor caiu ao chão. Sirenes ecoaram à distância. Os reforços finalmente haviam chegado. A revelação. Dias depois, a história explodiu em todo o país. Sara entregara os arquivos a um jornalista de confiança e a exposição resultante desmantelou toda a rede criminosa. Prisões foram feitas em todos os níveis de policiais corruptos até chegar ao próprio RF, um político local poderoso que usava o departamento de polícia como seus executores pessoais. Ricardo foi celebrado como um herói, embora ignorasse toda a atenção enquanto estava na varanda de sua casa, observando Thor brincar no quintal. O fiel cachorro já o salvara mais vezes do que ele poderia contar, e seu vínculo tornara-se inquebrável. Conseguimos, garoto, disse Ricardo suavemente enquanto se agachava para coçar atrás das orelhas de Thor. O cão abanou o rabo aninhando-se no toque de Ricardo, seus olhos calmos pela primeira vez em semanas. Para Ricardo, não era apenas o fim de uma batalha. Era o início de algo novo. Ele havia lutado por justiça não apenas por si mesmo, mas pelas vozes que haviam sido silenciadas. Sim, essa é uma história emocionante e cheia de tensão, com uma jornada de justiça e coragem. A relação entre Ricardo e Thor, o cachorro leal, realmente adiciona um toque humano e poderoso à narrativa. Aquela sensação de que, apesar de toda a luta, finalmente há um momento de paz conquistado é realmente tocante. A ideia de apoiar histórias como essa, enviando um "valeu", cria uma conexão direta com a audiência, celebrando a emoção do que foi vivido. Agora, se essa história te tocou, pode ser um ótimo momento para enviar seu apoio, com um adesivo ou mensagem, como mostrado no vídeo. Isso não só valoriza a história, mas também ajuda a compartilhar mais conteúdos como esse.